Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Camila Cast. E hoje o tema é preciosíssimo, é assim, ó. E vamos falar de filhos. E a convidada de hoje é uma mulher que é exemplo para mim como mãe, e eu tenho certeza que você já segue ela. Se ainda não segue, você precisa conhecer. Lívia Braga, aqui está comigo, ela que é jornalista, que se dedica há 6 anos para o canal Nossa Herança, que é a coisa mais linda, preciosa. Os 2 filhos da Lívia são muito lindos e ela realmente coloca em prática tudo que ela ensina. Então ela, além de compartilhar ali o dia a dia com as heranças dela, ela ensina coisas que ela coloca em prática com os seus. Então primeiro no seu lar, para depois transbordar para os demais. Lívia, muita honra, muita alegria te receber aqui, querida. E de verdade, como eu falei para as meninas de casa, você é um exemplo que me inspira no dia a dia ali te seguindo. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo. Camila, a honra é toda minha, principalmente depois que você já recebeu aqui tantas mulheres admiráveis, mulheres de impacto mesmo. Ter sido convidada por você me fez realmente sentir uma gratidão muito grande, uma honra, um privilégio estar aqui. E se hoje eu posso compartilhar algo, é porque o Senhor nos presenteou com essa graça mesmo. É realmente algo que vem do alto, né? Essa vontade, esse desejo de ter e viver essa intencionalidade ali no dia a dia. Com todas as imperfeições, porque não somos perfeitas, somos falhas, né? Mas aqui no nosso coração existe aquele desejo genuíno de obedecer, de buscar agradar o Senhor na missão tão honrosa e especial que Ele nos determinou como mães, né? Mães de heranças, de flechas, e vamos falar sobre isso hoje. É verdade. Para iniciar, eu quero trazer aqui o Salmo 127, que os filhos são heranças do Senhor, né? É uma recompensa que Ele nos dá. É um arco, é uma flecha na mão do guerreiro. Que forte, né, Lívia? Sim. E no dia a dia, assim, eu ouço algumas mulheres falando e me perguntando também, algumas mentoradas falam assim, mas Camila, eu não estou preparada para ser mãe. Eu não quero pensar nisso ainda porque ainda não estou preparada. Mas, na verdade, se a gente for esperar, estarmos preparadas, não, agora eu estou 100%, vou ser mãe. Não é assim, né, Lívia? O Senhor sabe de todas as coisas e sabe o tempo certo de todas as coisas. Na verdade, quem nos prepara é Ele. Ele realmente vai usar aquela pessoa ali que se sente frágil, que se sente fraca, muitas vezes com medo. Olha o exemplo de Gideão, né? Gideão estava ali na eira, com medo dos midianitas, e ele disse, você é forte, seja corajoso, coragem, Gideão. Da mesma forma, o Senhor pode estar te chamando também, dizendo para você, coragem, minha filha, eu estou te capacitando, eu estou contigo, eu prometi para você que eu nunca te abandonaria, nunca te deixaria. E se a gente se colocar ali apenas com o desejo de obedecer, Senhor, usa-me, onde o Senhor quer que eu seja usada. É na maternidade, é na minha profissão, onde tu quiseres, eu estarei ali. Eis-me aqui, eis-me aqui. E quando a gente faz essa oração, Ele responde, muitas vezes nos surpreendendo com um positivo ali que a gente, opa, peraí, eu planejei, mas já a gente tem um pouquinho disso, né? Quando eu engravidei da Laura, minha mais velha, ela tem 8 anos hoje. E aí a gente já estava planejando, mas foi no mesmo mês. E aí eu pensei, gente, todo mundo falava, não, vai demorar, demora, nossa, vai. Começa a planejar, mas assim, sem aquela expectativa e tudo. Aí, então eu pensei, não, vai demorar, né? Eu confiei no que eu ouvi das pessoas e foi no mesmo mês, então
Naquele momento eu me senti impotente, eu acho que isso também passou, foi um Sim. sentimento presente em você, porque realmente é algo... Dá um certo receio, né? Sim, será Porque que tudo era que é isso novo, mesmo? tudo que é novo nos gera assim, peraí, eu caminhei até aqui sozinha, né, entre aspas, e agora vem um novo ser, olha a minha responsabilidade. Vem realmente o peso da responsabilidade, não é? Sim, mas é aí que entra todo o agir e o mover de Deus nas nossas vidas. Ele vai nos mostrando que não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos. Ele é o autor da vida, é ele que está gerando, é ele que está cuidando. Claro que nós podemos ali, né, ter hábitos saudáveis que vão favorecer ali durante a gestação, durante a gravidez, mas tudo depende exclusivamente dele. E quando a gente entende a nossa vulnerabilidade, quando a gente se deixa ali para ser moldado e usado mesmo por Deus, ele vai pegar cada detalhe, desde o positivo, desde a notícia, para transformar a nossa vida e desenvolver em nós aquele caráter que ele quer desenvolver. Desde o primeiro momento, assim, ele vai nos preparando hoje para ser a mãe que ele quer que a gente seja amanhã. Então tudo faz parte, tudo, absolutamente todos os sentimentos, as emoções, essa fragilidade que muitas vezes toma conta, né? Assim, não apenas quando a criança tá ali nos primeiros meses de vida, mas depois que já cresceu e a gente se depara ali com situações que, Senhor, não sei como fazer, não sei como resolver. Cada fase tem os seus desafios, né? E quando a gente está centrada em Deus, quando a gente realmente coloca no nosso dia a dia a entrega para Deus e busca nele as respostas, ele vai nos preparando para cada fase, não é, Lívia? Sim. Quando você me fala de Gideão, me vem à mente na hora o seu testemunho. Eu sei que é longo, eu já conheço, mas é um testemunho tão poderoso e tão lindo que eu não posso deixar, Lívia, de te pedir, assim, se você não tivesse vivenciado, né, esse processo aí, que foi a sua vivência, as suas lutas, que parte você ressaltaria agora para falar para essa mulher que está em casa e o que te ajudou a passar por tudo isso e estar vivenciando o seu propósito de vida hoje, que é ser esse canal poderoso na vida de muitas mães? De primeira, assim, me vem Romanos 12, que a gente precisa caminhar através de uma renovação da nossa mente para comprovar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu entendo isso, quando eu busco alinhar os meus pensamentos, o meu foco, os meus objetivos, eu entendo que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, me preparou para ser quem eu sou hoje. A gente tem várias situações, né? Várias possibilidades. Ou realmente me colocar na situação de filha que precisava de cuidado, que o Senhor realmente foi pegando cada detalhe da história e pronto, é aquilo. Mas eu também posso usar o que eu vivi para entender que aquilo pode ter me deixado mais forte e a partir dali eu tenho o poder de transformar o meu futuro, a minha família. Quando a gente fala sobre isso, sobre um pouco da minha história, do que eu trago comigo, né? Vem também um pouco do propósito que eu tenho de alertar as pessoas para o quanto é precioso nós aproveitarmos esse momento, esse tempo que nós temos. Eu vou antecipar aqui uma parte. Eu fui criada pela minha avó e ela teve 14 anos comigo. Foram 14 anos ali. Ela precisava prover e sustentar ali 7 pessoas, né, contando com ela. E ela não tinha tempo para ser aquela avó amorosa que dedicava tempo ali sentada no chão da sala, ensinando uma lição. Eu não tenho essas memórias com ela, mas as minhas memórias mais marcantes com ela são dela louvando, dela caminhando comigo longos períodos, assim, caminhadas longas, às vezes caminhadas de 2 horas, porque dependendo
do tempo, se tinha chovido, a gente descia um espaço assim que era com barranco, passava por perto de um igarapé, um espaço que alagava, aqui mesmo em Manaus, lá na Cidade Nova. E assim, dependendo do tempo, né, se tivesse chovido, a gente demorava ainda mais tempo para chegar na igreja, mas tudo aquilo me marcou a ferro e fogo, assim, cravou no meu coração o desejo de continuar indo para a igreja, porque eu sabia que era algo que ela ia gostar. Isso foi suficiente para me manter na caminhada com o Senhor. Desde o falecimento dela, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu precisei morar em várias casas, passei por várias famílias, mas em nenhum desses momentos eu deixei de ir para a igreja. Eu era a única que ia. Em nenhum dos lares que eu passei havia uma família que pensava, não, vamos à igreja e tudo. Eu ia sozinha. Aí pensa ali, com 15 anos, 16, 14 logo após também. Então eu ia sozinha, de ônibus no escuro, mas eu queria manter aquilo, porque era uma força que o Senhor buscou para que eu pudesse permanecer nos caminhos dele. E quando a gente fala que os nossos filhos são flechas, esse termo, todos os termos na Bíblia, nenhum deles é usado por acaso. Uma flecha, ela precisa de um tempo de preparo. O guerreiro, ele não chegava ali para escolher a flecha dele e pronto, simplesmente estava ali em suas mãos. Ele preparava essa flecha. Ele precisava de um tempo ali, moldando, estruturando, apontando, afiando a sua flecha para que ela pudesse alcançar uma longa distância e cumprir o seu objetivo, cumprir o seu alvo. Da mesma forma, a minha avó teve 14 anos para me afiar, para me forjar, mas eu não sei quanto tempo eu tenho com os meus filhos. E muitas vezes a gente se perde nesse tempo de preparo das nossas flechas, sabe? Verdade. A gente tá ali tão envolvido na correria do nosso dia a dia, são tantos afazeres, são tantas coisas que vão consumindo o nosso tempo e a gente vai deixando, não, isso aqui eu vejo depois, eu posso fazer isso depois. E quando a gente vê, a gente tá perdendo, assim, um tempo que pode ser precioso demais, porque eu não sei quais são os propósitos do Senhor. Não sei quando Ele vai me chamar, não sei quando a minha missão como mãe acaba. Então isso é muito forte dentro de mim, sabe? Porque eu sou fruto de uma avó que investiu em mim 14 anos levando para a igreja. E que aquilo foi suficiente. Então eu quero que os meus filhos tenham memórias suficientes para, se porventura eu não estiver mais aqui, eles tenham ali tanta bagagem, tantas memórias, tanta força, uma base tão sólida para continuarem seguindo com os seus próprios planejamentos, buscando agradar ao Senhor, buscando estar no caminho do Senhor. Então, é essa urgência que a gente precisa trazer para os nossos dias, né, Camila? Porque é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente tirar os olhos daquilo que é eterno. Em Filipenses, Paulo fala, né? Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. E quando a gente traz isso para dentro da nossa realidade como mãe, a gente entende que nós não alcançamos a plenitude ainda daquilo que o Senhor tem para nós como mães. Mas o que importa é essa persistência, essa perseverança, é continuar prosseguindo mesmo para o alvo. E o alvo é chegar diante de Deus e falar: Senhor, as heranças que o Senhor me confiou, eu fiz o meu melhor. Isso até me emociona, porque é o que eu sonho fazer. Eu sonho com esse dia. Esse dia chegará não só para mim, mas para você também. Porque se nós estivermos realmente empenhadas nisso, o Senhor vai usar esse momento e nós poderemos olhar face a face e dizer: Senhor, as heranças que o Senhor me confiou estão contigo. E é esse o nosso propósito principal como mãe, usando as ferramentas que Ele já nos deu, usando tudo, a nossa realidade. Muitas vezes a gente espera, Camila, uma ajuda, espera mais colaboração do marido, espera ter mais recursos. É porque eu não tenho uma Bíblia, uma linguagem melhor. A gente vai pontuando quando eu tivesse, se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo.
E às vezes a gente está perdendo, né, esse momento precioso. Na mesma situação como você colocou no início da nossa conversa, quando eu estiver preparada para ser mãe. E a gente, na verdade, o que Deus quer é só que a gente busque obedecer, porque Ele vai transformar a nossa migalha ali, o nosso esforço. É Ele quem transforma em um grande banquete. Ele vai pegar esse nosso esforço, essa nossa dedicação, aquele ensinar que muitas vezes cansa, a repetição, né? A disciplina vem pela repetição, o hábito vem por essa repetição diária. E às vezes cansa. Mas a gente tem que entender que o propósito maior, pelo propósito maior, esse cansaço não é nada, né? É verdade. E a Lívia, dando o testemunho dela aqui, uma parte, porque esse testemunho é realmente muito poderoso, e o Senhor não nos dá gigantes, obstáculos, dificuldades, perdas à toa. Né? O Senhor tem um propósito em todas as coisas, mas nessa parte que a Lívia fala assim, eu tinha a lembrança, e eu tenho essa lembrança, né, da minha avó pegando na minha mão e caminhando ali 1, 2 horas, indo à igreja, te levando à casa de Deus. E aí vem um ponto importantíssimo que muitas mães, a gente fala mais para o universo feminino, mas pais, né, de forma geral, esquecem que eu ensino algo, mas as crianças estão sempre nos observando. Então, eu posso ensinar o que for. Se o meu exemplo for contrário, a criança se espelha, né? Então, hoje, no dia a dia desse mundo muito louco, com valores completamente invertidos, né? Como que essa mãe, Lívia, pode, no dia a dia, que a rotina às vezes nos cansa, a mulher acaba cuidando da casa, do esposo, dos filhos, né? E tem afazeres também fora de casa, quando trabalha. Como que essa mulher pode, no dia a dia, ir realmente semeando o que é eterno nos seus filhos? Deuteronômio já deixa tudo explicadinho pra gente. Deuteronômio 6, de 4 a 7, o Senhor deixa ali. Escute, povo de Israel, somente o Senhor é nosso Deus. Você deve ensinar os seus filhos sobre todas essas leis. Repita quando acordar, quando estiver andando por algum caminho, quando estiver em casa, ao dormir e logo ao despertar. Ou seja, aí a gente pensa também ali em Efésios 5, quando diz que a gente precisa pensar bem como a gente está aproveitando os nossos dias. Sejam sábios, porque os nossos dias são maus. Aproveitem todas as oportunidades, porque os dias são maus. E aí a palavra de Deus se complementa. Eu preciso aproveitar as oportunidades. A oportunidade do dia a dia ali, diante de uma refeição. Quem provê essa refeição, filho, é Deus. E sabe, eu posso trazer também contextos de história bíblica. O Senhor criou essa fruta, Ele já estava pensando em você, porque Ele lembrou, Ele sabia que você ia gostar de comer essa fruta. Perfeito. E Ele criou no 3º dia da criação. Aí você vai trazendo, contextualizando tudo isso. Mas isso, Camila, eu só posso fazer se eu tiver um ajuste no meu olhar, no meu foco. Porque o nosso dia, ele não deve ser direcionado pelas nossas demandas. Nós, como mães intencionais, nós precisamos ter ali o nosso dia regido pelos nossos propósitos. E prioridades, né? O que realmente importa. Exatamente. Se a gente for deixar ser regido pelas demandas, eu vou estar ali o dia inteiro fazendo check, buscando, porque eu ainda não fiz isso, eu preciso fazer, então tem que dar o check. E quando eu ajusto isso, eu passo a entender que o principal é semear naquilo que é eterno. Então, o primeiro momento do meu dia com o meu filho, eu vou ter ali um tempo de ensino da palavra. Eu vou pegar a Bíblia, vou seguir ali um cronograma, vou ler com ele. Essa parte do exemplo é fundamental para que a gente possa fazer com que os nossos filhos conheçam e amem verdadeiramente a palavra de Deus. E eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, é deixar manusear mesmo. Desde bebê, vai amassar? Vai, mas vai valer a pena. Daqui a pouco ele já vai saber que precisa
passar as páginas com uma certa leveza, com uma certa delicadeza, mais devagar. Tudo isso faz parte do ensino. Então, esse contexto, quando a gente realmente ajusta, né, a nossa visão do dia para aquilo que é eterno, eu vou priorizar. Se eu sei que eu já vou precisar sair, se eu sei que eu já vou precisar, o meu dia vai ser mais corrido, o dia anterior eu já planejo. Eu já deixo ali o que eu puder já mais encaminhado. E realmente não tem outra forma de seguir e obedecer a Deus mesmo nisso, cumprindo o Deuteronômio 6, de 4 a 7, sem eu ajustar as minhas prioridades, sem eu ajustar os meus propósitos. Nós temos uma meditação que nós fazemos, um estudo para cada dia, um pouquinho de atividade, cada dia, segunda tem a parte da segunda, terça e assim por diante. Então isso é inegociável. O tempo de meditação, leitura bíblica é inegociável. E ali a gente já tem um tempo de oração também, né? Mas assim, o que a gente precisa é ter o nosso tempo ali protegido para esse momento. Porque eu preciso semear na eternidade. Aqui e agora é muito rápido, é passageiro, mas o que eu vou produzir são frutos eternos. E é lá que tem que estar nosso foco. Então, às vezes, a gente está muito preocupado, por exemplo, com a alimentação, as frutinhas, e aquilo vai me consumindo um tempo a mais na cozinha. E a gente, não que não deve fazer isso, mas assim, às vezes a gente negligencia o principal alimento dos nossos filhos. Quando a gente está mais preocupado em fazer receitinhas, coisinhas diferentes. Eu não fui essa mãe na introdução alimentar dos meus filhos, porque não dava, eu sabia o que eu precisava ali. Eleger, né, o que eu tinha como prioridade. E naquele momento não deu, nem da Laura, nem do Lucas. E aí entra um ponto importante também, que é a autocobrança. Exatamente. Né? Porque nós mães, muitas vezes, e eu me incluo nisso, a gente quer fazer tudo perfeito. Então, como a Lívia está trazendo, é real. Um tempo para cada coisa. E se esse ponto, essa semana, ou tá difícil de conciliar aqui, vai pro elencar prioridades. Então, é o eterno primeiro. Então, aqui eu já concluí, maravilha, eles estão alimentados, né, do Espírito Santo, espiritualmente ali. Então, aqui eu vou vou procurar fazer algo saudável, mas que não leve todo o meu tempo ali, exatamente, né? E a autocobrança também é um dedo julgador de você mesma para você, que se torna pesado. E o Senhor já nos diz, né? O meu fardo é leve e suave. Se tá pesado é porque não vem dele. Não vem dele, exatamente. Então é o conciliar, né? O administrar melhor as suas prioridades para que você consiga cumprir ali. Ao mesmo tempo que as nossas crianças, elas são fases. Então, se você às vezes se desespera ali na primeira, segunda infância, os 2 aninhos que eles estão mais, né, ativos, agitados, que diz que é a adolescência infantil ali, não se desespere, são fases. E peça sabedoria para Deus em cada fase. Cada fase vai precisar de um olhar diferenciado. E quem vai realmente conduzir a nossa vida, o nosso dia, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar o que nós precisamos, onde nós precisamos focar, ter um direcionamento mais intenso, mais efetivo, a forma como vai instruir. Essa primeira infância é preciosa demais e muitas vezes a gente negligencia porque é só brincar. Não é bem assim, né? Tudo parte de um princípio de que quanto antes eu chegar com as verdades, com os princípios, ensinando e forjando o caráter do meu filho, melhor. A mesma coisa que eu falo quando me perguntam com que idade eu posso começar a ler a Bíblia para o meu filho? Desde o ventre. Ali já há vida, o Senhor já te confiou uma vida. Então, nesse momento você já pode começar a ler. Mas não vai entender. Isso é com o Espírito Santo de Deus. Você está
fazendo com que o seu tempo seja investido dessa forma. Desde bebezinho, seu filho vendo você com a Bíblia nas mãos. É uma atmosfera diferenciada. Conforme ele vai crescendo, ele mesmo vai querer pedir para ler. Meu filho, o menor, não sabe ler ainda, mas ele quer ter o tempo dele de leitura. E aí ele pega a Bíblia e começa a criar as histórias, ele junta, né, as informações que ele tem ali na mente dele, sai um monte de pérola, e tudo isso faz parte ali para que a gente vá formando uma atmosfera propícia a esse pregar do evangelho dentro da nossa casa. Porque como mães, nós somos sim a principal evangelista do nosso filho. Nós somos a primeira e mais importante referência que ele vai ter ali, né? O pai e a mãe ali, a figura, a família é a base onde que realmente nós precisamos firmar raízes sólidas ali, raízes profundas, para forjar cada vez mais o caráter que nós queremos ver nos nossos filhos. Provérbios 22:6 é muito claro quando diz pra gente que nós precisamos instruir nossa criança segundo os objetivos que nós temos para ela. E quais são os objetivos que você tem para o seu filho? Que ele seja um excelente advogado, um excelente médico, tudo isso é válido. Mas qual é o caráter que ele vai ter ali? É um homem e uma mulher de Deus exercendo uma profissão? É um homem e uma mulher de Deus com convicções bem claras da sua fé, com capacidade de afirmar por quê? Qual é a razão da sua fé? Então esse é o nosso alvo principal, porque uma vez que eles têm ali uma base sólida do que é a palavra de Deus, do que o agrada, do que agrada ao Senhor, daquilo que realmente vai fazer com que eles possam exalar o bom perfume de Cristo, ser a luz nesse mundo de trevas, tudo parte desse princípio. Então qualquer profissão que eles possam exercer, a partir disso, vai ser uma profissão bem-sucedida. De que adianta, né, Lívia? Ganhar o mundo e perder a própria alma. É fato. E, assim, infelizmente, nós estamos vivenciando um mundo que é bíblico, tá tudo na Bíblia, né? Eu costumo dizer que a Bíblia é um ótimo jornal, assim, o jornal de amanhã já tá tudo na Bíblia. E o inimigo, ele tem investido, assim, todas as armas dele para atacar a família. E na família, ele vem e tenta atacar o casamento. Então, se você não estiver espiritualmente atenta, ele entra nas brechas, né? Mas o intuito dele é justamente roubar as nossas crianças, porque as nossas crianças são o futuro. Então, o que você, mãe, tem desenhado no seu filho? O que você, mãe, como você tem moldado a sua criança, né? Porque é nossa responsabilidade. Então, é um tempo aí para você parar um pouquinho, refletir. O que eu tenho trazido para a vida do meu filho? Será que eu estou levando o meu filho para a vida eterna? Porque a nossa vida não é isso aqui. Aqui é uma passagem realmente onde a gente está semeando para o que é eterno, né? E a Lívia escreveu uma preciosidade que, para a gente finalizar, eu quero que você fale um pouquinho, Lívia. A Lívia, que é minha colega jornalista, e quando ela estava escrevendo, a gente teve um contato, ela foi na torre, né? E foi muito poderoso, assim. E eu tenho certeza que Deus tem usado o seu livro, o seu primeiro livro, na vida de muitas mães. Então fala um pouquinho pra gente o que tem aí dentro, quantas pérolas, quantos diamantes tem aí dentro para nós mães. Olha, Camila, esse livro, ele vem um pouquinho a partir da minha experiência no Instagram, conversando, né, e conhecendo um pouquinho da realidade de cada mãe, que muitas vezes tem muitos pontos parecidos com os nossos, Sim. né? E o que eu ouvi, Lívia, eu não tenho tempo, eu não tenho ajuda, eu não tenho esses recursos, eu não sou criativa para ensinar meu filho, então eu acho que não é o momento. Eu acho que posso... Como é que eu posso fazer? Que idade você quer começa? fazer, mas não tem ali o direcionar. E muitas pessoas achavam assim... Não, com que idade você começou a ensinar? Porque a sua filha já lê por conta própria a Bíblia e tudo. E a gente vê que ela gosta. Mas com que idade? Acho que foi...
recente? Isso é recente? Como é que é? E, na verdade, o livro vem como uma resposta. Às vezes a gente começa a se apegar em certas desculpas, né? Como a gente conversou aqui, o se e o quando. Então o livro chega de desculpas, a hora de ensinar é agora. É algo que realmente a gente precisa ajustar o nosso foco. E aqui eu coloco conselhos, são dicas para você ensinar sobre Deus no dia a dia e também 30 estratégias para ler a Bíblia de capa a capa com as crianças. Uau! Com os filhos. Aí, precioso. Daqui a pouco as pessoas falam assim: não, mas meu filho não fica sentado para ouvir uma leitura da Bíblia. Não, mas não precisa. Aqui eu deixo 30 dicas, 30 sugestões de como você pode fazer essa leitura, sendo o momento mais esperado do dia, o momento em que você vai ter ali aquela alegria dentro de casa, porque chegou a hora de ler a Bíblia. Sim, isso é possível. Então, você vai deixar o seu filho ali brincando com uma massinha, por exemplo, mãos ocupadas, ouvidos atentos. Naquele período em que ele começou a aprender a andar ali, 1 aninho, e não para quieto, faz uma leitura itinerante, por que não? Começa na sala, vai para o quarto, volta. Tudo isso são estratégias, porque a gente entende que nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Não dá para esperar que uma criança de 2 anos fique paradinha ali ouvindo. E o que é mais importante é nós termos ali uma criança totalmente comportada, mas que não está ali atenta, talvez, ou até ache chato você lendo a Bíblia. Cria uma memória, né, contrária. Que é o que a gente não quer, na verdade, né? Então, são sugestões e tá realmente abrindo a visão das mães para ideias que dá para colocar em prática dentro de casa. E aqui tem sugestão de história para contar no dia a dia, tem sugestão de como você pode ensinar a memorização do versículo, porque o agora aqui, Camila, que eu coloquei, ele é um acróstico. A hora de ensinar é agora, e o agora é o que você vai fazer, é o contexto, ali um pouquinho do que você tem que fazer no dia a dia. O A é apresentar, então você vai falar sobre Deus, você vai contar histórias, você vai ler a Bíblia. O G é de guardar, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então aqui no livro eu deixo 5 estratégias de incentivar a memorização de versículos. Olha quão poderoso é essa palavra, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E nós como mães, nós podemos ajudar os nossos filhos a terem a palavra guardada no coração, porque isso vai fazer com que eles caminhem ainda mais em obediência, para não pecar contra o Senhor. Então isso é algo realmente muito essencial. Poderoso. E que a gente muitas vezes acha que não precisa, né? O O é de incentivar a oração, essa comunicação que só nós temos com o Pai, uma comunicação direta, livre acesso ao Pai. E às vezes nós estamos orando ali só antes das refeições, antes de dormir. E aqui eu trago um pouquinho dessa importância do orar sem cessar. E não é aquela oração de palavras difíceis, aquele contexto ali, né, de todo mundo na maior seriedade. Não, você pode fazer uma oração contemplando a natureza, com os olhos abertos, pedindo para o seu filho pensar em uma característica que ele gosta de Deus. Deus é amor. Ele vai falar, ele vai ter ali um momento de pensar sobre Deus, né? E tudo isso, essa oração, ela pode ser incentivada o quanto antes. Aí o R de render graças, a gente vai criar ali um ambiente de gratidão. Porque se tem algo que o Senhor abomina, é essa reclamação, esse espírito murmurador ali, né? Que desde o Antigo Testamento a gente tem inúmeras histórias sobre isso. E o A de aproximar, que eu falo um pouquinho da importância de congregar, né? De aproximar. A gente só vai na casa de uma pessoa que a gente tem uma certa intimidade, né? E como os nossos filhos, as nossas crianças são bem visuais, eu entendo que essa é uma ótima forma de explicar sobre isso, né? Que nós temos um pai que nos recebe, esse momento é especial, há uma bênção especial ali quando a gente se reúne como o corpo de Cristo ali em comunhão, para louvar, para orar.
essa importância, muitas vezes, que a família não tem. Porque como que eu vou ficar no culto? Como que eu vou ficar ali, né, durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas com uma criança que não para? Então, aqui também tem estratégias, assim, que a gente não pode também ficar ali vítima do legalismo, né? Não pode isso, não pode aquilo. Sim. Então, eu vou levar ali um kit de atividades. Não são brinquedos, são atividades. A criança não está ali para brincar. Mas enquanto ela pinta alguma coisa, ela está prestando atenção. E muitas vezes a gente pode testemunhar isso. Que os nossos filhos repetem em casa algo que o pastor falou. Verdade. Então, você pensa até que não está nem prestando atenção, mas ele está ouvindo. E muitas vezes o que o pastor está falando, ele até comenta no culto, não é mesmo? Então são estratégias aqui, é um livro que a pessoa olha assim, poxa, eu não tenho muito hábito da leitura, mas acho que esse aqui eu consigo ler. É uma leitura rápida, é bem didático e realmente é algo que o Senhor nos presenteou, porque já estava no meu coração há 2 anos esse projeto. E no momento certo o Senhor disse, vai sair. E que saiu. preciosidade. Esse é Ai, presente. Lívia, muito obrigada. E para a mulher que quer ter acesso, que quer comprar o seu livro, como é que ela faz? Eu tô fazendo essa venda direto no meu Instagram. Eu mesma entrego pra pessoa, a gente combina ali um lugar. É legal até porque eu conheço. Legal, legal. E aí, A gente vai colocar aqui na barrinha, mas por favor, fala o seu @, Lívia. canal Nossa Herança. Basta colocar lá no Instagram, canal Nossa Herança, porque realmente é baseado em Salmo 127:3, né, que a gente colocou aqui. E o canal para ser realmente um espaço, um canal para tentar compartilhar, né? Se tiver algo de bom em mim, é o Senhor que realiza e é isso que eu quero deixar essa mensagem, levar mais adiante. Que linda, Lívia, uma honra te ter aqui e que você continue inspirando, levando esse amor de Cristo para as mães e que elas passem adiante para as próximas gerações também, que Deus continue te fortalecendo e te guiando nessa caminhada, minha querida. Uma honra, muito obrigada. Muito obrigada, Camila, e realmente é algo que está dentro do meu coração, essa urgência do quão necessário é nós ajustarmos o nosso foco no nosso dia a dia, termos ali como prioridade semear para a eternidade dos nossos filhos, o quanto é importante a gente lembrar que nós não temos, assim, uma vida incontável de dias. Nós não sabemos, né, quanto tempo nós temos com os nossos filhos. E se hoje o Senhor nos chamar, que nós possamos ter ali um histórico, uma base bem fortalecida do nosso trabalho, porque ele foi feito de forma intencional, foi feito com amor, foi feito priorizando realmente a eternidade. E que grande bênção vai ser quando nós pudermos receber a recompensa pelo nosso esforço, porque a Bíblia fala, é claro em dizer que todo o nosso esforço será grandemente recompensado. Então não desista também, continue firme, não apenas dentro da sua casa, esse seu talento tem sido abençoador, edificante, muito obrigada por ter dado essa oportunidade para eu estar aqui. É sempre muito gratificante estar perto de você e ver o quanto Deus tem semeado na sua vida e o quanto você não tem retido isso, e sim transbordado para edificar e para abençoar outras famílias. Eu também me incluo nesse grupo. Amém, amém. Para você de casa, lembre-se, você tem uma missão aí, seja guardiã do seu filho, seja edificadora dos seus filhos, do seu lar, e realmente coloque em prática aí, dando prioridade para o que é eterno, que foi o que mais falamos aqui hoje. Muito obrigada, até semana que vem.